Oh, meu Deus. Melhorou? É verdade, a gente tá cortando. Acho que é a minha internet. Mas vocês conseguem pelo menos entender, mesmo que corte um pouquinho? Tá. Ó, desliga o foninho que eu vou explicar a nossa atividade hoje. Aí a Pro vai falar tudo, vai explicar tudo. Depois, quem tiver alguma dúvida, libera o foninho e fala com a Pro, tá? Pessoal, lembra essas atividades que um pouquinho antes das férias a Pro deu para vocês fazerem? Essa atividade avaliativa em casa? Pois bem, eu estou com elas em mãos, né? Vocês tiveram que levar elas para a escola, porque a Sibeli já deu elas para mim. Vou corrigi-las, ok? Mas hoje eu vou corrigir com vocês oralmente. Como assim, Pro, oralmente? Eu vou fazer perguntas, as mesmas perguntas que estão aqui, que são as mesmas perguntas que a gente trabalhou nas atividades, né, nas videoaulas. Então, não tem nada diferente, as mesmas que vocês responderam, tá? Eu vou fazer essas perguntas para vocês e vou chamar por nome. Por exemplo, o que é Estado? Aí eu vou chamar assim, Heitor, o que é Estado? Aí você vai soltar seu foninho e vai responder para a Pro. Não tenham vergonha de responder a resposta não estiver de acordo, porque a gente está aqui para aprender e tirar dúvidas. Tá bom? Combinado? Oi? Vocês estão me ouvindo? Faz um joinha aí. Então tá bom. Então, eu, para a Pro, pede para vocês deixarem os videozinhos de vocês ativados, para a Pro conseguir ver vocês, para poder chamar vocês. Tá? Só deixa o foninho desligado, que aí no foninho, na hora de responder, vocês ligam. Ok? Pro, você vai fazer só de história? Não, vou fazer de história. A gente vai fazer até um período, a gente vai fazer de história. Depois a gente faz um pouquinho com ciências também. A gente vai trabalhar aí. Vai precisar da apostila? Não, meu amor, não precisa. Vocês tentam ver o que vocês sabem. Vocês respondem para a Pro o que vocês sabem, o que vocês entendem. Mas se eu tiver dúvida, eu vou ter que consultar a apostila, tá? Tá. Quem quiser pegar a apostila, pode pegar. A Pro só não tem como esperar vocês procurarem muito. Então, por isso que a Pro está pedindo. Mesmo que vocês errem, não tem problema. A gente está aqui para tirar dúvida. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer a primeira pergunta, aí eu vou chamar o nome de vocês, e o nome que eu chamar, solta o microfone e responde. Então, vamos lá. Gente, Darcy Moraes entrou. Quem é o Darcy? É o Caio. Hã? É o Caio? É o Caio. Então tá bom, Caio, que a Pro tá escrevendo aqui para fazer a chamada. Tá bom, amor. Caio, a Pro vai fazer algumas perguntas, ok? Aí eu vou chamar o nome de cada um. O nome que a Pro chamar, tenta responder a perguntinha para a Pro. É perguntinha de tudo que a gente já estudou. Tá bom, Caio? Então vamos lá. A primeira pergunta que tinha lá na atividade de história, eu estou fazendo as mesmas perguntas, nada diferente, tá? A primeira perguntinha lá de história era assim, ó. O que é Estado? Maria, consegue responder para mim, Maria Fernanda, o que é Estado? Mais ou menos, Pro. Pode falar. É que eu não entendi muito, então vou pegar um pouco da apostila aqui. É que eu escrevi. O Estado é a representação política usada para descrever o território que possui uma população e que está sob os cuidados de instituições soberanas que garantem a segurança das fronteiras e os direitos de toda essa população. É isso, tá certíssimo, parabéns. É isso mesmo. Então, deu para entender o que é Estado? O Estado ele é uma representação política que ele denomina um território, certo? Ele tem a população e tem as instituições soberanas que garantem as leis. Tudo bem? Ô, Pro, que página a Maria achou isso? É que eu queria dar uma lida. Você está olhando na apostila, Maria, ou você falou de cabeça? Estou olhando na apostila. Qual foi o fraga que página foi? 42, exercitando. Obrigado. Ok. Tá, vou fazer a outra pergunta. Essa é fácil, a gente praticamente já respondeu ela na questão de cima, né? Quais são os 3 fatores primordiais para a formação de um Estado? Pode falar, Fraga.
Fraga. O que, Pro? Eu não ouvi direito. Quais os 3 fatores primordiais aí, né, que faz aí um Estado, que é importante para a formação de um Estado? A gente já respondeu esse na perguntinha número 1. Qual que é o 3? Tem que ter um conjunto de leis, tem que ter um líder também, um líder que governe aquela área, um conjunto de leis e a terceira eu não sei. Tá, ó, as alternativas são, né? O que tem que ter para formar um território? Alguém sabe? Alguém quer soltar o foninho aí e falar? Pode soltar. Alguém sabe quais os 3 fatores que representam o Estado? Ó, a gente falou na de cima. O que precisa ter para formar um Estado? Nós temos que ter um território, né? Porque se eu tenho que ter um território, a partir daquele momento que o território é um Estado, nós temos que ter uma população. E o que mais? As instituições soberanas. Ok? Então, esses são os 3 fatores importantes aí para a formação do Estado. Tudo bem até aí? Então, vamos lá. E no nosso país, qual é a forma de governo do nosso país? Em que forma, atualmente, o nosso país, a forma de governo que o nosso país rege? Qual que é? Alguém sabe me dizer? A gente vive na forma de governo da República. Exatamente, é uma república. Que é exigido pelo povo, um líder que toma as decisões por eles, representa o povo. Exatamente, nós vivemos, né, de um bom tempo para cá, uma república. Tá certinho, Fraga. Vamos ver. A próxima pergunta. Oi. Em que página vocês estão? Amor, ó, a Pro tá lendo, a Pro tá tirando essas perguntas daquela atividade que foi para casa e vocês responderam. Lembra que um pouquinho antes das férias foi umas atividades para vocês fazerem? A Pro tá fazendo a correção dela oralmente, ok? É daquela atividade lá. Não sei, não tenho certeza que todas essas perguntas estão aí exatamente do mesmo jeito na apostila, tá? Mas não tem problema. Vão falar para mim o que vocês lembram. Não se atentem muito à apostila, que a Pro quer saber até onde vocês entenderam, até onde vocês estão aí nos estudos, tá bom? Não precisa ficar com a Pro por acaso chamar e não responder certo, que a gente está aqui para aprender. Bom? A outra pergunta. Tá bom. Então vamos lá. Na outra perguntinha, ele fala assim, ó. O que o Brasil se tornou a partir da independência de 1822? Pode falar, Caio. O que o Brasil se tornou? Sabe dizer, Caio? Um país independente. Um país independente. Tá. Aí ele se tornou independente, beleza. Ele se tornou independente lá de Portugal, certo? Mas a partir daí, né, ele se tornou o quê? Porque a independência está na pergunta, ó, presta atenção. O que o Brasil se tornou a partir da independência em 1822? Será que ele já veio desde essa época como uma república? Não. Ou foi outra coisa? Pessoal, quem puder, quiser ajudar o amiguinho a soltar o microfone, pode falar. O Brasil se tornou a partir da independência em 1822. Oi. Se tornou uma república, e aí, só que naquela época as mulheres e as crianças menores de 22 ou 23 anos não podiam votar, né? Alguma coisa assim. Não era a partir de 18 ou 16. Eram só os homens com mais de 20 anos. Todo mundo concorda com o Fraga ou alguém tem alguma ideia diferente? Pode soltar o microfone e falar. Ô, Pro, eu achava que eu não lembro se quando o Brasil virou independente, os ricos não era os ricos só que voltava, né? Não era o quê, Maria?
quando o Brasil virou independente, não eram os ricos que só eles tinham direito de votar, né? Tá. Mas e aí? Mas quando só tem gente rica lá no poder, ele é o quê? Ele é o... Tá cortando. Oi? Tá me ouvindo melhor? Peraí. Tá cortando. Oi, agora? Agora tá bom. Calma aí, só deixa eu sair daqui, que aqui tá muito barulhento. Oh, meu Deus do céu. Jesus. Fala, Pro, agora ficou silencioso. Tornou, Maria, um pouquinho o microfone. O Brasil se tornou, a partir da independência de 1922, uma monarquia. Lembra? Ele se desvencilhou, ele se separou de Portugal, mas ainda tinha um rei aqui no Brasil, que era Dom Pedro. Ok? Desculpa, eu esqueci. Em 1822, nós não vivíamos ainda uma república. Ok? Era uma monarquia. Tudo bem? Pro, a gente passou longe. Mas deu para entender? Tem aí alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida? Pode soltar o fone e me perguntar. Não? Então vamos para a próxima. O que significa um governo democrático? O que será que significa um governo democrático? Uma democracia? O que será que significa? Pode soltar o foninho, quem souber, e me responde. Pro, você pode repetir? É que eu não consegui ouvir, cortou um pouquinho a fala. Tá. O que significa um governo democrático? Deu para ouvir? Oi, vocês conseguem me ouvir? Tem uma participação popular. A democracia não é aquela... É quando as pessoas têm o direito de eleger uma pessoa que represente elas. Que, por exemplo, o governador. Exatamente, isso é um governo democrático. É quando a população ela participa aí das decisões políticas. E participa por onde? Por meio do... Isso mesmo, Thiago. Certinho. Agora, eu queria que vocês explicassem para mim, essa é a última aqui de história, tá? Eu gostaria que vocês explicassem para mim, aí eu vou pedir para cada um ler um, tá? E ler ou falar o que sabe, o que entende. O que é o poder executivo, o que é o poder legislativo, o que é o poder judiciário. Então, o Heitor fala para mim o que é o poder executivo. Maria Fernanda fala para mim o judiciário. E a Isabel fala para mim o legislativo. Não entendi o que é Poder... Espera só um pouquinho. Pode falar, Maria. O que é o meu? Poder executivo. Poder cujo intuito é comandar e governar a população, além de administrar os interesses públicos. Então, qual é o poder executivo? Ele tem o poder de governar e administrar aí os interesses da população. Tudo bem? Qual que é o meu? Você é o meu? Judiciário. Isabel tá aí para falar o legislativo? Isabel? Não, eu não faço a mínima ideia. O que você acha que faz o poder legislativo, Bel? Eu não lembro, eu só lembro do judiciário. O que é o judiciário? O judiciário... Ai! Eu sei o que o legislativo... Tá. Oi. Poder judiciário é o que julga... O que era mesmo? Eu esqueci! Eu tô nervosa! Não precisa ficar nervosa. Esqueci tudo. Esqueci tudo. Tá, então vamos lá. Quem falou pra mim que sabe o legislativo? Pode falar. O legislativo, se eu não me engano, é aquele que são os... como é que chama as pessoas que criam as leis? Senadores,
E as pessoas assim, elas têm elas têm o poder de criar as leis e elas passam essas leis que eles acham que é certo para o presidente, que é o poder executivo. E o poder executivo, como já diz o nome, ele executa essas leis ou não. E o judiciário, ele tem o direito de julgar as pessoas. Julgar se, isso é errado, você fez coisa errada, então você está preso. Esse é o poder do judiciário, né? Isso. Vamos lá. Então, o executivo, ele governa e ele administra, ou que nem o Fraga falou, ele executa. Os legislativos é quem faz a elaboração de leis e que as leis passam por ele para serem aprovadas ou não, certo? E o judiciário é quem administra aí as leis aí da sociedade, né? Quem julga aí as pessoas, por exemplo, aí os juízes, né? Então, é quem administra aí as leis da sociedade. É isso mesmo, parabéns. Parabéns. Agora a gente vai parar um pouquinho aqui em história. A gente chegou no meio da nossa aula aí. E a gente vai fazer um pouquinho da de ciência. É as mesmas questões também, tá? Eu estou com a folhinha aqui em mãos, tá bom? Em ciências, a gente estava aprendendo lá sobre o corpo humano, certo? Eu vou fazer as perguntas, depois se mais alguém tiver algumas dúvidas, além da folhinha, vocês podem estar tirando as dúvidas comigo também, tá bom? A primeira alternativa estava assim, ó, assinale com V para verdadeiro e F para falso. Aí eu vou perguntar mesmo esqueminha que a gente estava fazendo. Eu vou perguntar e vou chamar alguém me responde se é verdadeiro ou falso, tá bom? Na adolescência, os jovens passam por muitas mudanças físicas, biológicas e emocionais. Isso é verdadeiro ou é falso, Heitor? É verdadeiro. Isso mesmo, é verdadeiro, né? Passa por muitas mudanças, além das físicas, das emocionais também. É isso mesmo, certinho. Meninos e meninas entram na adolescência ao mesmo tempo, Maria Fernanda, verdadeiro ou falso? Não, falso, porque cada corpo humano como se fala? Tem um tempo para entrar na puberdade. Isso mesmo, né? E as meninas geralmente elas têm um pouco mais cedo do que tá? Pode fechar aí o foninho. A idade em que a adolescência se inicia não é uma regra, pois cada indivíduo amadurece a seu tempo. Isso é verdadeiro ou falso, Bel? Isabel? A Bel saiu? Pode falar, Fraga, se o Fraga estiver aí. É verdadeiro. Pera, qual é a pergunta mesmo? A idade em que a adolescência se inicia não é uma regra. Embora a gente tenha um parâmetro de uma idade, ela não é uma regra, pois cada indivíduo amadurece a seu tempo. Sim, é verdadeira. Cada organismo tem seu tempo para entrar na puberdade. A pessoa pode entrar com maior de idade, menor de idade. Depende do organismo. Quem decide isso não é a pessoa, é o organismo. Isso, cada um tem o seu tempo, né? Que nem a Pro estava falando. Embora foi o que eu falei, só que em outras palavras e outra pergunta. Exatamente. Né? Então, vou só reforçar. Embora a gente tenha uma idade, tanto para meninas como para meninos, para poder entrar aí na puberdade, embora exista essa idade, não necessariamente todo mundo vai passar por ela ao mesmo tempo, no mesmo momento ou na mesma idade, né? Porque cada corpo aí vai reagir de uma forma. Tudo bem? Vamos para a próxima pergunta. Durante a adolescência, acontece a puberdade? Responde para mim. Desculpa. Sim, Pro. Isso mesmo, tá certo. Durante a adolescência. A vida adulta já é outra fase. Ok? Então vamos lá. Vamos para a perguntinha número 2. Ela pergunta assim, ó. Explique o que aconteceu. Oi. Eu tô com uma dúvida. Agora que eu falei que é na adolescência, porque tem gente
que fica grávida com 18 anos? Por que tem gente que fica grávida com 18 anos? Tão cedo. Menos dos 20. Tá, porque assim, a partir do momento que a menina já menstrua, o corpo já entende que será um neném. Okay? Não é o correto mesmo. O correto é a maior de idade, casado, né? Enfim, a partir do momento que a menina já menstrua, que ela já libera o óvulo lá para poder ser fecundada, quando não é fecundada, aí, a partir do momento que ela começa a menstruar, o corpo dela já está... o corpo já entende que ele já está apto para ter o neném, né? Mas não necessariamente agora, né? Tá bom? Não tem agora. Agora só que eles são maior de idade e casados, né? Por favor. Eu tô brincando. Tá bom? Então, vamos para a próxima pergunta. Na próxima pergunta, ele fala assim, ó. O que acontece num parto cesáreo e o que acontece no parto normal? Para vocês explicarem para a prof. Então, Fraga explica aí o parto normal e o Heitor o parto cesárea. Pode falar. O parto normal, o neném, quando acontece, não é tipo quando os médicos acham que o tempo, que nem o parto cesariano, que é quando os médicos cortam a barriga da mulher para tirar o neném, que senão pode trazer algum risco. Tá, Quando a própria bolsa da mulher estoura e aí o neném sai natural. Não precisa de máquina, não precisa... A única coisa que precisa sei lá, da mulher fazer força ou alguma coisa do tipo. E nasce por onde? Pela vagina. Exatamente. Então, o parto normal, né, natural ou normal, como o pessoal fala, o neném, ele nasce, né, ele é empurrado pelo organismo, né, e ele é retirado por baixo, né, por onde? Por baixo? Pela vagina, ok? O canal aí da vagina. E, Heitor, fala para mim o parto cesárea, como é que o neném nasce? É quando os médicos cortam lá a barriga e aí eles tiram o neném pelo pé, eu acho. É pelo pé ou é pela cabeça? Eu esqueci. Isso. É quando eles cortam a barriga. Heitor, sempre vai ser pela cabeça, porque senão o bebê não sai. Ele é feito uma pequena cortinha, uma pequena cirurgia, né, na mão. Uma pequena? Retiram o neném do útero por esse buraquinho, com as mãos, né, por esse buraquinho. Certo? Sim. Vamos lá. Agora a próxima pergunta, ela fala assim, ó. Cite 3 mudanças que ocorrem no corpo dos meninos e 3 no corpo das meninas durante a puberdade. Ok? Maria fala as 3 que acontecem no corpo da menina e o Heitor fala as 3 que ocorrem no corpo do menino. Começa a Maria. Alargamento dos quadris, crescimento dos seios e primeira menstruação. Exatamente. Ou outras, quem anotou outras coisas, podia pôr a altura, podia pôr a cintura também, que, né, que fica aquele corpinho de violãozinho. Também podia... E eu esqueci. Eu posso responder então, Pro? Pode responder. Alongamento dos homens, alongamento dos ombros, crescimento dos pelos faciais e amargurecimento do sistema genital masculino. Isso. O crescimento dos pelos faciais e pubianos. Tá? A altura também, a gente cresce em estatura também, né? Também tem primeira ejaculação. Primeira ejaculação, exatamente. Né? Mas como a gente pediu 3, né, a gente só está falando para poder estar relembrando. Ok? Aí depois a gente vai voltar lá um pouquinho antes do corpo humano, onde a gente aprendeu sobre células, tecidos, órgãos, lembra disso? Sim. Tá. Então a Pro vai fazer umas perguntinhas aqui, aí você vai achar elas aqui. É de verdadeiro e falso também, ok? Então eu vou pensar a pergunta e vou chamar um de vocês e vocês vão falar para mim se é verdadeiro ou se é falso. Bom? As células... Tá, vou começar. As células se unem formando tecidos? São as células que formam tecidos? Sim. Verdadeiro. Verdade.
Isso, é verdadeiro. Um grupo de órgãos forma um tecido? Não, falso. Falso. Forma um tecido? Não. Não, porque Falso. um grupo de tecido com células que formam os órgãos. Exatamente. Isso É ao mesmo. contrário. Contrário. A outra. Os órgãos formam um conjunto chamado sistemas? É os órgãos que formam. Sim, Sim, né? Aí temos aí o sistema respiratório. verdadeiro. Pronto. E aí fica assim, ó, células se juntam e formam tecidos. Tecidos se juntam e formam órgãos. Órgãos se juntam e formam sistemas. E sistemas se juntam e formam organismos. Parabéns. E os organismos formam o corpo humano. A pele é um sistema formado por vários órgãos. A pele? Não, é por tecidos. Isso. Ô, Pro, Oi. a Maria, ela disse agora que o conjunto de sistemas, não. O conjunto de sistema é organismo, mas o próprio organismo já é o corpo humano. Não o conjunto de organismos é o corpo humano. Só tem um organismo do corpo humano. Ó, o coração é um órgão do corpo humano? Sim, verdadeiro. E acabamos. Senão não ia viver. Essa aqui foi só uma sondagem para prover se vocês estavam 10 aí nas matérias aí que nós terminamos da apostila 1, ok? Então, vocês foram muito bem, vocês estão de parabéns. Bom, espero aí que vocês tenham gostado aí da nossa aulinha de digitais. Lembrando que eu fiquei muito tempo sem aparecer aqui, porque os últimos feriados, nossas aulas são de sexta. Os últimos feriados foram de sexta, depois ficamos 15 dias aí de férias, por isso a gente ficou muito tempo sem se ver. Tá bom? Mas a partir de agora, todas as sexta-feiras, nesse bate-canal, nesse bate-horário, eu estarei aqui. Tá. Tá bom? Ô, Bruno, eu acho também interessante, né? Porque a gente, quando a gente aprende a nadar, a gente prende a respiração, respira na água e depois tem que sair. Imagina um bebê ficar 9 meses debaixo da água e de ponta cabeça. É que o pulmãozinho dele, embaixo da água, ele fica assim, ó, fechadinho. Ele não respira água. Entendeu? Por isso que quando o Mas médico... como que ele respira? Ele respira, ele inala, ele come pelo cordão umbilical. Tá? Por isso que quando o nenê nasce, ele chora daquele jeito. Porque é onde o pulmãozinho dele, que era fechadinho, é onde eles estão se abrindo para ele poder respirar. Entendi. Então tá bom, meus amores. Mais alguma dúvida? Não. Então tá bom. Pessoal, ó, um super beijo, um ótimo final de semana para vocês. Adorei saber que vocês estão bem, né? Que a Pro tá morrendo de saudade. Também. Tá bom? Beijinho, tchau, tchau.